e senhora, eu vou fazer uma lista para você com 12 indicações de livros que você precisa ler em 2024. Sim, eu reuni as minhas melhores leituras que surpreenderam, que foram fluidas, imersivas, leves, divertidas e macabrinhas para você ler em 2024. Todas eu li em 2023 e é tudo 4 estrelas e meia, 5 estrelas, então senta que vem muita indicação boa. E antes de começar essa chuva de indicações, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilha com seu amigo, enfim, chega lenga-lenga porque tem 12 livros muito bons. Bora começar com um romance. Sim, um romance que me surpreendeu bastante, que é A Pequena Ilha da Escócia. Aqui pode ser até um livro que não seja muito conhecido do selo Romances de Hoje da Arqueiro, da autora Jenny Colgan, mas foi um livro que conversou muito comigo no momento que eu fiz a leitura. Eu estava passando por uma grande mudança na minha carreira, na minha vida profissional, e a personagem aqui também, a Flora Mackenzie, ela morava em Londres por muitos anos. Ela tinha saído da pequena ilha que ela morava na Escócia para tentar a vida em Londres, em fazer a sua graduação de Direito e trabalhar em um escritório de advocacia super renomado. Ela conquistou esses objetivos, no entanto, ela não estava muito feliz com a sua vida, mas ela não conseguia perceber isso até retornar à pequena ilha. E ela não queria retornar jamais, ela sempre evitava todos os convites da família, mas ela precisou porque ela foi a trabalho. Um cliente muito conhecido queria fazer um negócio nessa ilha e precisaria da ajuda de seus advogados e escolheu a Flora por já ser alguém que já residiu ali naquela ilha, e a gente vai embarcar neste momento em que a Flora se redescobre como mulher, como o que ela deseja ser e o que realmente toca o coração dela. E eu acho que vai ser um livro que para algumas pessoas pode ser morninho, mas para mim, como eu comentei, eu tava passando por momentos bem de grandes dúvidas e questionamentos, e a Flora também. Fora que vai retratar toda a questão do luto que ela tem em relação ao passado dela com o falecimento da mãe. E essa série, que é uma série, eu já li também Um Lugar Distante, que é uma novela que se passa nessa pequena ilha da Escócia, tão bom quanto, mas foi 3 estrelas e meia. Esse foi 5 estrelas e favoritado. E agora eu quero ler A Ilha Infinita, e eu sem dúvida alguma sigo amando o selo Romances de Hoje. Se você não for ler esse título, mas qualquer outro livro que faz parte desse selo da Arqueiro, eu super recomendo. Agora, se você é do time de suspense, um livro que não pode faltar na sua lista de 12 leituras para 2024 é A Inquilina Silenciosa. Vou deixar a capa aqui. Se você não tem sede de ler tão assim para ontem, você pode estar solicitando esse livro lá no Biblion e ler de graça. Eu li através do Biblion, eu não paguei nada. O cadastro é gratuito. Se você não sabe o que é o Biblion, é a Biblioteca Pública de São Paulo. Você não precisa estar residindo em São Paulo para se cadastrar. E lá tem diversos lançamentos, audiolivros e e-books de graça e de forma lícita. E esse livro está no catálogo do Biblion. Claro que não vai ser um livro que você vai conseguir pegar emprestado agora. Ele é igual uma biblioteca pública de livros físicos, só que digitais. Tem uma fila de espera. Mas é aquilo que eu te falei, coloca aí, solicita, fica na reserva que um dia ele vai ser liberado e vão te avisar. Você pode estar reservando até 2 livros no Biblion e alugando 2. Então tem livros que sempre estão disponíveis, que é acesso meio que liberado, e outros que tem uma procura muito grande, que às vezes chega até 100, 150 dias de espera. Mas como o ano tem 365 dias, meu senhor e minha senhora, já adiciona A Inquilina Silenciosa lá, que você até o final do ano faz essa leitura. E A Inquilina Silenciosa, a gente vai ver a perspectiva de uma mulher que é colocada como prisioneira há anos. Ela vive em cárcere privado através de um doido maníaco que prendeu, sequestrou ela. E ela vivia sempre em um porão no fundo do quintal, assim, sabe? Tipo um anexo à casa. Só que o cara vai ter que se mudar
e ele não tem esse espaço no terreno para ter tipo uma edícula, algo assim. E aí ele tem a brilhante ideia de fazer essa sua mulher que tá sequestrada há mais de 5 anos sua inquilina, como se ela fosse alugar aquele quarto. É essa história que ele vai contar para sua filha de 13 anos, bem como para a comunidade. Ele recentemente perdeu a sua mulher para o câncer e toda a comunidade tem pena dele e acha que ele é um cara, um pai incrível, que tá passando por um processo de luto, todo mundo quer ajudar ele, só que ninguém sabe que na verdade ele é um monstro. E é isso, a gente vai vendo o livro ser narrado pela filha de 13 anos, pela sequestrada, que seria a inquilina, e pela namorada atual do cara. E é isso, muito bom, um thriller psicológico que vale a pena em 2024 você dar oportunidade para essa leitura. Bora pro próximo. Agora, se você, diferente do primeiro romance, gosta de umas cenas de pimentinhas, você precisa ler Amor, Teoricamente, da Elie Hazelwood. Esse livro foge um pouco do cenário, assim, dos outros personagens. Eu acho que temos personagens muito peculiares aqui, mas ainda é ambientado num ambiente de universitário, assim. Mas aqui a gente vai ter uma personagem que ela tem diabetes, ela tem uma grande dificuldade, porque lá nos Estados Unidos não tem SUS, então ela não ganha bem como professora adjunta e ela tem que fazer alguns bicos, e um deles é ser acompanhante de aluguel, namorada falsa. É só isso, ela aluga a companhia dela e finge ser namorada de alguém por um aplicativo. Até que ela tá em um processo para se candidatar a um instituto de física muito renomado. E ela, como vai ter como um dos jurados o irmão do seu namorado de mentirinha. Só que o irmão odeia ela e ele acha que ela tá enrolando o irmão mais novo e fingindo a história dela, porque até então ela era uma bibliotecária e do nada ela é uma física super renomada. A gente vai ter aí um romance assim meio tumultuado, onde a gente vai ter dois personagens super diferentes, briguentos, então a gente vai ter esse hate to lovers, mas é muito gostosinho, muito fluido, muito imersivo. Eu amei essa leitura, eu devorei este livro, li em pouquíssimo tempo na maratona literária de Natal que eu organizei para os membros do clube. Não estava nos meus planos ainda ler em 2023, mas foi uma das minhas últimas leituras e que foi uma grande surpresa. Eu não dei 5 estrelas porque eu achei que o final ficou um pouco a desejar com o posicionamento da personagem principal, mas eu dei 4 estrelas e meia e eu devorei esse livro, eu não conseguia parar de ler. Sério, a Elie Hazelwood escreve muito bem, os personagens se envolvem de forma extraordinária e tem muita química e a bicha sabe escrever cenas de pimentinhas, tá? Então se você gosta, vai nesse livro aqui, hein? Agora vamos comentar sobre outro suspense, um suspense nacional que eu gostei demais. E eu estou falando do Os Outros. Vou deixar a capa aqui, tá disponível no Kindle Limited. Eu li através do Kindle Limited, é nacional e é muito forte esse livro. Aqui a gente vai ter uma seita macabra que sequestra mulheres grávidas e faz rituais com as mulheres, bem como com os bebês. E aí vai se passar um tempo, então as primeiras páginas são páginas assim de revirar o estômago, onde a gente vê muito mais a vivência dessas crianças que são sequestradas, dessas mulheres, enfim, a gente vai acompanhar esse início bem difícil, vivendo com essas crianças nesses cativeiros e posteriormente, anos depois, vai começar a ter assassinatos de mulheres grávidas, mulheres que têm características físicas muito específicas, como serem ruivas, determinada altura, determinado tom de pele, todas estavam grávidas, elas são encontradas de forma horrível, sem o bebê e desconfigurada. Então é um livro bem pesado, então vá ciente de cenas explícitas de violência. E aí a nossa investigadora, ela vai tentar investigar, afinal de contas, qual é a ligação, principalmente porque a sua sobrinha recentemente desapareceu. E a sua sobrinha, ela é ruiva, ela supostamente estava namorando um cara misterioso, porque era algo incomum com todas as vítimas, que recentemente tinha um relacionamento com um cara misterioso, e ela estava grávida, ela comentou para sua melhor amiga. E aí, depois disso, a nossa detetive, ela vai ficar
assim, uma corrida contra o tempo pra descobrir quem é o cara por trás de tudo isso, sério. Tem plots e reviravoltas incríveis. Eu amei esse livro, bem como O Beijo da Borboleta, da mesma autora, mas eu acho que esse foi mais potente, mais cruel e visceral. Sério, se você gosta de uma pegada mais intensa nos thrillers, com mais cenas explícitas de violência, mas ao mesmo tempo trabalhando temas muito interessantes e com repletas reviravoltas de tirar o fôlego, você é feito de trouxa, você precisa ler Os Outros. Bora para a próxima indicação. E a próxima indicação foi um livro que eu queria muito ler e eu insisti muito para Gil colocar no mês da representatividade, no mês onde a gente fala bastante sobre o orgulho gay. É um livro do Lucas Rocha que é Você Tem a Vida Inteira. Essa minha edição é a mais antiga, tem outra capa muito mais bonita, eu acho, e tá disponível no Kindle Unlimited. Esse livro já foi traduzido até pra fora, na gringa, porque é um livro muito bom. E a gente teve bate-papo com o autor. Você pode acompanhar toda essa experiência minha aí, lendo um vlog de leitura, lendo livros de LGBTQIA+, e recomendando pra vocês. Tem uma lista incrível. E esse livro foi 5 estrelas de favoritado e eu acho que é mais do que necessário. Eu acho que tinha que ser leitura obrigatória no ensino médio, os jovens lerem esse livro. Aqui a gente vai falar bastante sobre HIV, mas de uma forma muito menos preconceituosa, quebrando muito mais tabus, trazendo muito mais questões para conhecimento. E também trazendo essa questão de que existe essa doença, mas que a melhor forma é a prevenção e continuará sendo a prevenção, mas você não está fadado ao fracasso total caso você venha a contrair essa doença, porque você pode sim ter a vida inteira. Então é um livro que vai trazer essa questão, não na forma que muitas outras obras trazem, com esse tema pesado, sempre relacionado a uma tragédia, e sim uma história com perspectivas diferentes de pessoas que estão em momentos diferentes da vida. É um jovem que recentemente descobriu que é portador do vírus, outro jovem que está aí já em tratamento por muitos anos e que leva uma vida tranquilamente, outro que se apaixona por um portador e que vai ter em certo momento muito preconceito inicial por descobrir que o seu amado é portador do vírus e como é que ele pode fazer para lidar isso, e trazer muitas críticas que as pessoas ainda hoje, nos dias atuais, têm muito preconceito. Então eu acho que é um livro que é maravilhoso, tem um romance incrível, tem toda essa temática trabalhada e abordada, e eu acho que é um livro que você precisa dar oportunidade sim em 2024, é muito necessário. O Lucas Rocha foi um dos autores que mais me surpreendeu. Eu li este livro e eu li também outro livro dele que eu amei, que foi Rumores na Cidade. Inclusive, Rumores na Cidade tem audiolivro de graça para quem é assinante no Audible, e foi um audiolivro tão bom quanto Você Tem a Vida Inteira. Mas eu acho que Você Tem a Vida Inteira é um livro mais pesado e mais necessário e mais cruel também, e que eu acho que é necessário a gente fazer a leitura pra gente mudar a nossa mente, sabe? Então é um super livro que tá até no Kindle Unlimited e eu super recomendo. E assim, gente, o Lucas Rocha é um autor nacional e ele é muito querido, então sigam eles nas redes sociais também. Já que falamos de Lucas Rocha, bora falar sobre o Caio Rossan, autor nacional de Marcado. Gente, Marcado é uma leitura marcante pra mim. Olha quantas marcações. Sem dúvida alguma foi uma grande surpresa. Aqui a gente tem um mistério, um suspense mais juvenil, envolvendo adolescentes que estão aí no seu 3º ano. Então tem toda uma vibe totalmente diferente do que eu estou habituada. Eu acho que o último livro que eu tinha lido nessa vibe assim de ensino médio, envolvendo suspense e mistérios, foi, né, o livro do Manual de Assassinato para Boas Garotas. E nesse tem uma vibe totalmente diferente, mas tão bom quanto. Aqui a gente vai ter uma história onde a gente tem uma personagem principal que ela recentemente se mudou para uma cidade do interior, onde ela herdou uma mansão, uma casa, bem como um antiquário do seu tio-avô, que havia falecido e deixado
pra ela. Ela entrou numa escola de elite, ganhou uma bolsa, ela vai começar a estudar e mortes macabras vão começar a acontecer naquela cidade e a nossa personagem principal, a Dalila, ela vai precisar, né, afinal de contas, a Kalila vai precisar descobrir, afinal de contas, quem é o assassino da Carranca, quem tá por trás dessa máscara, quem tá cometendo esses crimes horríveis, e percebe que, de certa forma, tem uma certa conexão entre essas mortes. Gente, é tipo Pânico, Todo Mundo em Pânico, bem Crash, bem assim, com bastante sangue, muita reviravolta. É um livro muito frenético, eu fiz muitas marcações, e não foi porque é um livro que foi uma publi, sabe? Eu ganhei esse livro do autor, ele pegou o kit aí pra eu fazer toda a parte de divulgação. Inclusive, se você é autor nacional, quer ver o seu livro aqui no Pets e Livros, bora conversar comigo. Mas não foi porque foi uma publi, mas foi um livro assim que realmente me marcou. Eu dei 4 estrelas e meia e foi uma leitura muito fluida e que vai ter muitas reviravoltas. Eu criei várias teorias e o final eu não acertei. E pra mim, quando um livro te faz de trouxa, ele merece ser aclamado. E eu fiz muitas marcações, então assim, foi uma experiência muito, muito boa mesmo. E se você quiser comprar o seu livro, vai ter que comprar direto pela editora Rocket, tá? Ele já tá disponível, antes ele estava esgotado, mas já tá republicado. Bora pra próxima indicação. Gente, eu adoro, não sei vocês, mas eu sinto um certo orgulho de sempre trazer recomendações de livros nacionais. Já comenta aí se você gosta também, porque eu sei, olha, 2023 eu li muito autor nacional e mais uma autora nacional, só que agora do romance, vai ser O Beijo da Neve. Ele tá na minha lista das 10 melhores leituras do ano. Eu decidi trazer de novo ele aqui porque eu acho que eu nem sei se eu fiz resenha desse livro ou não, mas eu acho que eu tenho resenha no canal. Foi um livro assim que me fez... Por muitos meses eu não tava lendo romances que me pegava tanto, sabe? Não sei se é porque eu tava assim num momento meio difícil, que eu não tava tão assim pro romance. E quando eu li O Beijo da Neve, reacendeu aquela chama em mim de querer ficar devorando um livro de madrugada, sabe? Fazia meses que não acontecia isso, e aconteceu em O Beijo da Neve. Eu ia terminar essa leitura, já era de madrugada, eu trabalhava cedo no outro dia. Aqui a gente vai ter 2 patinadores, enemies to lovers, muita briga, mas ao mesmo tempo muitas camadas nessa história sendo trazidas assim de uma forma tão leve. É um romance contemporâneo. A Babi Assayed escreve muito romance de época, que foi o primeiro contemporâneo dela, e é incrível, é um chiclete assim de aplaudir. É muito, muito bom. E a Babi escreve uns hot muito bom. Aqui é mais 18, tá? E a gente vai ter esse ambiente de patinação. Os 2 patinadores ficaram por anos sem patinar, por diversos motivos. E eles vão tentar juntos ser uma dupla um do outro para conquistar o Mundial e os campeonatos. E é uma história muito boa. Eu comprei na pré-venda esse livro, tá? Porque vinha os brindes, mas principalmente porque vinha isso aqui que eu achei incrível, que era um adesivo e com autógrafo da Babi. Aí eu colei aqui na minha contracapa e a gente leu com o clube de leitura da Ju e foi 5 estrelas, favoritada, e a gente teve bate-papo da autora. Inclusive a minha amiga Ju Barcelos, eu faço questão de falar porque a bicha é muito chique. Ela aparece no Bubble aqui, Bubble, esses comentários atrás na contracapa. A Ju do 10 Aniversários está aqui, então é muito especial esse livro pra mim. E é isso, bora pro próximo. Um suspense que me chamou muita atenção e que me fez ler em menos de 2 dias foi o livro Alguém que Você Conhece, da Shari Lapena. Vou deixar a capa aqui, gente. A Record já anunciou o novo livro dessa autora, que vem aí nesse ano. Ainda não tem uma tradução de um título, mas na gringa já fez muito sucesso o livro que vai vir nesse ano. E eu tô assim em surto, essa autora é muito boa, eu quero ler mais. E aqui a gente vai ter uma trama envolvendo uma cidade do interior, um bairro repleto de gente fofoqueira e um casal que chegou recentemente pra quebrar as estruturas, né? A gente tem uma mulher muito linda que chama a atenção dos maridões,
que é a Amanda. Ela é casada e ela pulou a cerca com um, com dois, com vários caras dessa cidade. O cara acha que ele levou um pé na bunda porque a Amanda simplesmente desapareceu, mas depois de algumas semanas o corpo dela é encontrado e começa-se então uma busca frenética para descobrir, afinal de contas, quem está por trás do assassinato dessa moça. E a gente vai vendo as pessoas fofoqueiras de plantão do bairro criando 1001 teorias. É incrível, é muito, muito bom. Eu amei, 5 estrelas. Leitura leve, gostosinha, ótimo para quem quer começar o gênero de suspense, porque não é uma leitura assim, não é igual os outros ou marcados, que tem algumas cenas mais fortezinhas, sabe? Cenas de sangrentas, cenas mais sangrentas, não tem tanta violência. Então eu super recomendo. Bora pro próximo. Ah, pessoal, caso vocês queiram comprar qualquer um dos livros citados no vídeo de hoje, todos eles estarão linkados na descrição. Vocês comprando qualquer coisa, ou esses livros, ou qualquer outra coisa no site da Amazon, utilizando meu link, já me ajuda bastante com a pequena comissão, sem pagar nada mais. E se você quer pagar baratinho nos seus livros, bora entrar pro grupo de lançamentos e ofertas literárias do Telegram. Eu tenho um grupo que eu mando sempre quando tem alguma pré-venda e também as melhores ofertas. Então, para pagar barato e ficar por dentro de todas as novidades, bora entrar para esse grupo, que o link também está na descrição. E a próxima recomendação foi um audiolivro que eu ouvi pela Audible, que é a Guarda-Costas. Vou deixar a capa aqui. Gente, aquele romance bem sessão da tarde, tá? Aqui em A Guarda-Costas, a gente vai ter uma história muito boa, onde a gente tem uma guarda-costas que foge do padrão. Sabe aqueles caras famosos que andam com aqueles brutamontes? Então, é a mocinha. Só que a mocinha, ela é toda fofinha, toda meiga. Ela é guarda-costas. E o nosso mocinho, ele é quem vai contratar os serviços dela. Ele é um cantor bem conhecido, na verdade, um ator bem conhecido de Hollywood. E ele tá passando por um momento muito difícil, porque ele tá tendo algumas pessoas que estão ameaçando a vida dele. E a mãe está passando por um processo de tratamento de um câncer. Ele não quer ter essa reviravolta toda grande na família, nem chamar atenção falando que ele tá correndo risco de vida. Ele decide contratar os serviços então dessa guarda-costas, só que com uma condição: eles vão fingir ser namorados. Ninguém vai saber que ela é a guarda-costas deles, e sim que é a namorada. E gente, não preciso comentar mais nada, né? E o audiolivro tá incrível, a narradora é maravilhosa. Então vão lá, tá disponível no Audible e já baixa hoje mesmo. E antes de eu ir para os 2 quadrinhos que eu quero trazer como recomendação, eu sei que tem algumas pessoas que gostam de fazer algumas leituras temáticas. Gente, eu falei vários livros incríveis aqui para vocês lerem no Halloween, por exemplo, mas que tá um livro incrível para ler no Natal. E aí eu fiz a leitura de 3 Chances para o Amor. Esse é o 5º e último volume do Clube do Livro dos Homens. E tem aqui eu comentando já sobre essa leitura num vídeo que eu falo de todos os livros que eu li na maratona de Natal. E aqui em 3 Chances para o Amor, a gente vai ter um cantor muito conhecido e uma advogada. Os dois meio que se detestam, mas ao mesmo tempo tiveram uma noite de amor tórrida. Aqui a gente tem um plot mais... o rabugento e a pessoa super feliz e sorridente, só que no caso ele é o cara super feliz e ela é aquela pessoa mal-humorada, né? E aqui o plot seria que é o seguinte: ele é um cantor muito conhecido e a nossa mocinha tem uma família muito rica, conhecida como a indústria do uísque aí, muito poderosa. E eles querem que esse cantor de country vire a novo garoto propaganda da marca. E para ele aceitar essa proposta de trabalhar para a família da mocinha, ele vai aceitar desde que ela saia com ele em 3 encontros. E aí eles vão fazer esses encontros acontecerem. A nossa mocinha odeia Natal e nosso mocinho é tipo o Papai Noel, porque ele inspira Natal. E aí ele vai querer nesses encontros fazer com que ela tenha experiências natalinas
Muito fofinho, muito incrível esse livro. Não é o meu favorito da série, mas eu acho que seria o meu segundo favorito. Ele é muito gostoso, ele foi uma leitura muito fluida, tão fluida quanto Amor, teoricamente. Esses dois livros me fizeram ficar em surto. Sabe aquele livro que tu fica pensando nele enquanto tá fazendo outras coisas do seu dia a dia, que tu fica contando as horas pra poder abrir o livro e ler novamente? Esse aqui aconteceu isso, e é uma leitura incrível pra você estar fazendo aí no final do ano. Ai, Bruna, mas eu tenho que ler os outros 5 livros? É interessante, mas não é obrigatório. A diferença é que se você ler desde o primeiro, você vai conhecendo os personagens, porque esses personagens, por exemplo, já apareceram em outros livros. Então a gente vai conhecendo um pouco mais de plano de fundo, vai rever alguns casais que a gente vai tendo conhecimento nos livros, né? Então se você não quer pegar spoilers ou quer saber um pouco mais das camadas dos outros personagens, é interessante. Mas se você só quer ler um livro legal de Natal e não se preocupar em ler a série, leia esse em dezembro que tá tudo bom. Ou qualquer outra época do ano que não tem isso não, né? Mas bora agora falar de 2 quadrinhos que eu amei, que eu dei 5 estrelas e eu gostei bastante. E foi... Ai, sim, O Príncipe e a Costureira. Gente, esse livro é maravilhoso. Essa HQ é linda, da Dark Side. Fica uma dó que a minha veio meio arranhada da Amazon aqui. Mas enfim, capa dura. Olha essa lombada, sério. E os desenhos, os quadrinhos, são todas ilustrações coloridas. Aqui a gente vai ter um príncipe que ele tem um gosto peculiar, porque ele gosta de usar vestidos. E ele vai conhecer uma costureira super inovadora para a época e vai convidar para ela fazer os vestidos dele, para ele poder sair na noite. Não como príncipe, mas sim como a senhora Lady Crystalia. E os dois vão criar uma amizade muito linda. E é só isso que eu vou falar, porque quadrinho é muito curto. Eu não quero dar spoilers. E outro que me fez dar muitas gargalhadas e que me surpreendeu foi A Senhora Butterwolf e o Barão Louco, da Julia Quinn. Gente, ele é todo ilustrado, colorido. Tem orelha, tá? Apesar da capa ser cartão, vale a pena porque tem orelha. E aqui a gente vai ter as ilustrações da falecida irmã da Julia Quinn, que faleceu junto com o pai delas em um acidente trágico de carro. A Julia Quinn decidiu então fazer uma homenagem, trazendo essa história à tona, que ela já tinha feito com a irmã há algum tempo atrás. E é uma história que é muito comentada nos livros dos Bridgertons, que às vezes eles estão lendo um livro que é do Barão Louco. E aí é essa história. E, gente, é loucura, loucura, loucura. Muito engraçado, muito divertido. Vira e mexe, ele fica por R$19,90. Já mandei várias vezes no grupo de promoções. Mas é um HQ pra tu ler, tu rir, tu gostar, sabe? Muito, muito bom. Dá vontade de fazer a releitura com certeza. Esses foram então os 12 livros que você precisa ler em 2024. Já comenta aí se você vai pegar uma dessas leituras e ler, colocar na sua TBR de livros para ler em 2024. E comenta aí qual livro que você super recomenda e que a gente precisa ler ainda nesse ano. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!